E ela já está pronta, linda, delicada, ela é o máximo, né, gente? Uma gracinha. Quem que vai bater papo com a gente agora? Aliás, eu te convido para uma brincadeira aqui no estúdio e aí na sua casa. Doutora Andressa Heimcher, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, muito prazer tê-la aqui, já estávamos com saudades. Mas, doutora Andressa, gente, ela trabalha pra caramba. É no consultório, é no hospital, muito estudo em casa, né? Muito estudo. Bombando, isso para trazer sempre uma aula muito legal aqui para você, bonita. E hoje é uma brincadeira. Não, hoje é uma brincadeira muito bacana. Com informações importantes. Com certeza. Por que você escolheu esse tema, mitos sobre a obesidade? Então, qual foi a ideia? É porque, na verdade, os pacientes têm muitas dúvidas, né? Tanto no consultório, e eu sempre estou muito antenada com... Eu assisto seu programa também, quando dá, mesmo, Carol. Assisto mesmo. E assim, eu fico ligada também em revistas, o que está passando por aí. Eu sei as perguntas das pessoas, né? Então eu resolvi fazer um apanhado das principais perguntas. E aí é o nosso desafio para quem está em casa. Mande pergunta pra gente. Sim. A gente quer fazer a pauta de hoje, uma pauta super participativa, para você que está em casa mandar pra gente suas dúvidas e principalmente pra gente debater se é mito ou se é verdade. E o pessoal vai tentar adivinhar. Isso aí. Ô, gente, é uma gracinha, né? Eu brinquei com ela hoje, que eu acho que em outras vidas ela era apresentadora. Assim, que bonitinho. Ela fala bonitinho. Fala, ai, adoro. Não, e você não sabe, a gente vai quebrando a cabeça pra fazer as pautas. Doutora Andressa tem uma produtora dentro. Uma médica produtora, um negócio de louco. Vamos começar com a primeira, então? Diretor, na tela a nossa primeira pergunta e você de casa vai ter um tempo pra responder. Vamos ver qual é a primeira, então. Doutora Andressa, proteína não engorda? É mito ou verdade? Vou perguntar pro Toninho. É mito ou verdade? Proteína não engorda, Toninho? Tic-tac. Carne, ovo, não engorda. Você está dizendo que engorda? Então você acha que é mito? Você acha que é mito? Você de casa está pensando? Já pensou? Vamos responder, doutora Andressa, na tela a nossa resposta. Proteína não engorda, mito ou verdade, diretor? Manda lá. Tcharam. De novo, hein? Mito. Aí. É mito. Pá, carimbinho, é mito. É mito. Proteína não engorda, é mito. Como que tem gente que acha que proteína não engorda? O que acontece é o seguinte, por conta dessas dietas da moda hoje, que a gente tem o que a gente chama de dietas cetogênicas, que são as dietas que tiram os carboidratos e substituem basicamente os carboidratos por proteínas, muitas vezes as pessoas encaram como eu só vou comer proteína, eu não vou engordar, ou eu vou substituir a maior parte da minha alimentação por um alimento proteico e eu não vou engordar. Então, você que está em casa, eu queria dar uma breve explicação. Diga. Então, o que acontece? As proteínas, elas são constituídas de aminoácidos, que são tijolinhos de energia, mas são tijolinhos que vão constituir a estrutura do nosso organismo. Só que eles são energia também. E como fonte de energia, o nosso organismo, em momentos que vai precisar usar essa energia para poder se manter, ele pode pegar esse aminoácido e entrar no ciclo de aproveitamento. Quando ele usa o aminoácido da proteína nesse ciclo de aproveitamento e ele está em excesso, o que acaba acontecendo? Ele entra no ciclo de aproveitamento e acaba sendo estocado como glicose. Então, é por isso que muitas vezes proteína em excesso pode ser estocada como glicose, porque ela entra no ciclo de aproveitamento. Então, a pessoa se mata para não comer aquele carboidrato que precisa naquela quantidade certa que você já explicou no dia, faz um esforço danado, só come a proteína e quando começa o ciclo... Ela vira glicose igual ao carboidrato. Ou seja... por isso que a gente tem que fazer uma alimentação muito equilibrada. Entendi. A ideia é que, eu sempre falo isso, existe a pirâmide alimentar, né? E na pirâmide alimentar, 50% da pirâmide alimentar é carboidrato, Carol. Então a gente precisa comer carboidrato. O carboidrato complexo, de baixo índice glicêmico, um carboidrato que não vai aumentar o índice de insulina no organismo. Perfeito. A gente tem que ter gordura saudável, a gente precisa comer uma quantidade de gordura saudável e a gente precisa comer em torno de 20 a 25% de proteína. Algumas dietas vão propor um pouco mais, algumas dietas vão propor que a gente faça só uma redução de caloria. Isso vai depender muito da conversa do paciente com o seu médico, com o seu nutricionista. Mas o mais importante, e que eu quero que fique o recado para quem está em casa se você tirar todo o seu carboidrato da dieta e substituir por proteína, corre o risco de você engordar. Porque vai virar glicose do mesmo jeito. Exatamente. Grande pergunta e grande resposta. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Quero ver quem vai adivinhar essa. Na tela, então, próxima pergunta. A cafeína
ajuda a perder gordura, mito ou verdade? Lilzinha, o que você acha? A cafeína ajuda ou não ajuda a perder gordura? Pensa em casa, ó. Reloginho na tela, pensa em casa. Não ajuda? É tudo mito, né? Como é que a cafeína vai ajudar, né? Acho que não. Você também acha que é mito? Também acho que é mito. Vai se entupir de café? Vai emagrecer? Nunca vi isso. Eu acho que é mito. Você de casa já respondeu? Diretor, na tela a nossa resposta. Vamos ver. É verdade? É verdade. É verdade? É verdade. Menina, não sabia disso, não? É verdade. É Como verdade. assim? Então, qual que é a explicação? O café, a cafeína, que também está presente em outros compostos, como por exemplo o chá verde, né? Ela tem o efeito de aumentar a nossa frequência cardíaca. É por isso que tem um coraçãozinho desenhado aqui. Entendi. Quando ela aumenta a frequência cardíaca, naturalmente ela tem um efeito de acelerar um pouco o metabolismo. Existem alguns estudos demonstrando que 100 miligramas de cafeína, que é o equivalente a uma xícara de chá de café coado, ela pode acelerar o metabolismo em torno de 3%, num período em torno de meia a 1 hora. Então, assim, para quem está em casa, não é que é para se entupir de café nem de chá verde, não é isso. O que a gente está tentando trazer é uma informação que é importante, porque o café faz parte do nosso dia a dia. Sim, tem gente que adora aqui, né? Então é usá-lo de uma maneira boa. De uma maneira boa e de uma maneira equilibrada. Se você está acostumado a tomar sua xícara de café de manhã e você não tem gastrite, não tem doença de refluxo, você não tem nenhuma contraindicação, tome o seu café de manhã cedo e olha que benefício bacana. Você vai ter um pouco acelerado o seu metabolismo, o que vai ser bom e pode sim ajudar a perder gordura. Que coisa boa. Se você não estiver comendo caloria em excesso. Entendi, também não adianta comer caloria em excesso. Exatamente. Tomar a xícara de café antes da atividade física é legal? Tomar a xícara de café, sim. Eu não vejo nenhuma contraindicação, não, Carol. Eu até, tem muito paciente que me pergunta assim, eu posso usar termogênico antes de fazer atividade física? Isso me preocupa um pouco, porque a grande maioria desses termogênicos, eles não estão regulamentados pela nossa Anvisa. Então, às vezes eu falo assim, se você está um pouco desanimado e você não tem nenhuma contraindicação para você tomar um café, você pode tomar uma xícara de café e fazer sua atividade física. Você vai se sentir mais bem disposto, vai aumentar um pouquinho a sua frequência cardíaca normal, efeito do café. O café também aumenta discretamente um pouquinho a pressão arterial, você vai se sentir mais disposto e você pode sim fazer o seu treino sem maiores problemas. Pode pôr o leitinho? O diretor está perguntando, que é mais gostoso com o leitinho desnatado. Pode pôr o leite. Agora, atenção, se você precisa ingerir cálcio, quando você mistura o cálcio do leite com o café, atrapalha a absorção do cálcio. Então tem que tomar um cuidado. Se você está querendo tomar o leite para ter o benefício do cálcio, você não mistura com o café. Entendi. Senão, isso é só para ter um saborzinho mais gostoso? Exato. Aí pode. Aí dá uma quebradinha. Olha pode que notícia boa. Mas daí não vai colocar açúcar no café, né, doutora Vamos Andressa? colocar adoçante. Vamos colocar adoçante. Né? A ideia sempre, quando a gente usa o café como a ideia de ser um ajudante para a gente acelerar o nosso metabolismo, é que ele entre como livre de calorias. O café, ele é praticamente nulo de calorias. Zero, né? Ele é 0 a 2 calorias. Então, uma xícara de café é muito tranquilo. Agora, quantas xícaras pode tomar no dia? Depende, isso que eu ia falar. Então, assim, geralmente o café expresso ele vai ser bastante concentrado. A gente tem uma ideia de que 2 expressos a 3 não vão gerar grandes consequências no metabolismo. Só que existe uma grande discussão. Já saíram estudos falando que mais de 3 a 4 xícaras é ruim por conta de aumentar muito a frequência cardíaca. Então, o que eu aconselho quem está em casa é converse individualmente com o seu médico. Com certeza ele vai ser a melhor pessoa para te responder. Mas olha, 1, 2 xícaras, no geral, não vai ter problema para a maioria das pessoas. E tomar à noite tem que ter cuidado, porque senão dá uma pilhada. Exato. O que acontece? Se você toma à noite, ele tem cafeína. Cafeína, ele deixa a pessoa mais alerta mesmo. A ideia é que qualquer alimento que tenha cafeína, ele seja ingerido antes das 4 horas da tarde. Então, a gente toma um pouco de cuidado. Tá bom. Depois das 4, evitar o café. Quem tem insônia, quem tem doença do refluxo, tem que evitar. Então, alguns cuidados
cuidados a gente tem que ter. É aquela história, tem que saber usar, Verdade. né? Senão vira veneno, né? Senão o que é remédio, vira veneno. Então, com muito cuidadinho, o café com certeza é um excelente aliado. Então, é verdade? É Vamos verdade. para uma perguntinha do pessoal de casa? Vamos. Chegou o seu momento de participar. Vamos ver quem escreveu pra gente. Que foto linda. Presta atenção. Mamãe Fit, amei isso. Parabéns. É verdade, a gente já conversou pela internet. É verdade que o número de células adiposas é definido até os 5 anos de idade. Sendo assim, podemos prevenir que nossos filhos tenham tendência a engordar. Mamãe Fit. Amei essa pergunta. Pergunta top, Mamãe Amei, Fit. É amei tudo a top pergunta. aqui no Você Bonita. Primeira infância é onde a gente tem o maior período de divisão e de formação das células do tecido adiposo, Carol. Então, assim, lembra que eu comentei uma vez que a célula do tecido adiposo é como se fosse um saquinho. E nele a gente vai guardando o tecido adiposo dentro, a gordurinha, né? Tá. E aí a gente usa como se fosse a nossa despensa. Tá. O que acontece? A quantidade de proliferação, ou seja, a quantidade de divisão, quanto mais células eu vou ter, vai depender muito dos hábitos que essa criança tem na primeira infância. Então, uma criança sedentária, uma criança que já tem uma ingestão de calorias a mais, qual é a tendência? É o organismo dela, sabiamente, fala assim, eu vou produzir mais células para poder guardar mais gordura. Entendi. Então, durante a primeira infância, é um período em que o organismo é treinado para o que vai se configurar nos próximos anos. Então é verdade. É verdade sim. Existem alguns outros períodos durante a vida da pessoa que existe essa divisão da célula de gordura, como por exemplo durante a gestação. É por isso que muitas mulheres durante a gestação, elas ganham peso após a gestação, porque a célula de gordura durante a gestação da mulher, ela também se divide. Então por isso que existe muito risco de ganho de peso no pós-gestação. Jura por Deus? Então, vai, engravidou, vai crescendo nenenzinha, barriguinha, as células de gordura vão aumentando e se dividindo. Isso. Nenê nasceu, você continua comendo igual como se estava grávida, não fez exercício, etc e tal. Exato. Engorda. Engorda, porque na verdade o que acontece? Célula de gordura vazia, ela sempre é um estímulo para o cérebro, para a pessoa comer. Então é por isso que quando a mulher, ela está durante a gestação, ela dividiu várias células e ela está com várias células vazias, ela tem uma grande chance de ganhar peso depois se ela não tomar cuidado, se ela continua comendo muito durante a gestação e ela não se reeducar depois. É por isso que muitas mamães ganham peso depois da gestação. E falam, ai, a amamentação não adiantou nada, não É por isso. Sensacional. Mamãe Fit, parabéns, pergunta Obrigada pela pergunta, linda pergunta. Show, vamos cuidar dos nossos filhos porque isso tem fundamento, então vale a pena cuidar desses primeiros anos da alimentação da criançada. Vamos para a próxima, eu quero saber se é mito ou verdade, esse é legal. Olha lá. Fracionar as refeições, isso aqui é uma pizza bonita, hein? Essa é uma pizza. Fracionar as refeições faz perder peso. Saulito, o que você acha? Que quando a gente fraciona as refeições é mais fácil emagrecer? Sim, você acha que é verdade? Você também concorda, Chico? Não? Não. O Chico é mito? Para você não funciona. Você começa a fracionar muito, dá tudo errado. Tô pensando. Eu acho que fracionar as refeições ajuda a perder peso. Eu acho que é verdade. Vamos ver o que você respondeu em casa? Vamos ver se está certo? Na tela, diretor, vamos lá. Olha lá. Depende. Depende do quê, doutora Andressa? Depende Diga lá. do que você fraciona. Ah, então é uma pegadinha. É uma pegadinha. Na verdade, a ideia correta é assim. Quanto mais você fraciona as suas refeições, mais sensação de saciedade você dá para o seu organismo. Tá. A ideia é o seguinte, se você faz uma refeição, o café da manhã, o almoço e o jantar, e você passa muito período de jejum, nesse período de jejum, o seu organismo está liberando hormônios intestinais que estão sinalizando para o teu cérebro que você está sem comida no seu intestino e no seu estômago. Entendi. Então, a ideia de você fracionar refeições é justamente para que você tenha sempre o estímulo do nutriente no seu trato gastrointestinal, ou seja, no seu intestino, e com isso, essa informação chegue como estímulo de saciedade para o seu cérebro. Entendi, o cérebro sabendo que essa informação de saciedade, ele vai comer menos na próxima refeição. Exatamente, a informação de que você está alimentado. Entendi. Quanto mais alimentado você está, em tese você come menos na próxima refeição. Então, por um lado, sim, é verdade, é bacana. É ok. Porém, Depende se você... do que você está fracionando. Aí é a ideia. Você precisa fracionar
fracionar, mas você não pode perder a mão e não pode perder a conta do valor calórico que você está fracionando ao longo do dia. Porque é a tua história. Você pode fracionar uma pizza e comer 10 pedaços de pizza ao longo do dia. Como você também pode fracionar uma alface e comer 10 folhinhas de alface ao longo do dia. Também. Então, tudo é uma questão de você saber o que você está fracionando. Por isso que ele ganhou um verdinho de depende. Então, eu aproveito e te pergunto uma pergunta que todo mundo faz no meu Instagram, que me pede, Carol, fotografa seu café da manhã, o que você come no pré-treino, pós-treino, e o que você come de lanchinho da manhã e de lanchinho da tarde? Essa pergunta, doutora Andressa, eu imagino que no seu consultório também bombe. Aproveite, então, essa dica, né, de fracionar as refeições e diga, o que a gente pode comer nos lanchinhos? Porque se eu contar o que eu como, vou achar que eu não vou falar. A doutora Andressa sabe, todo mundo trabalha que sabe, porque me vem comendo, mas eu não vou falar no ar, porque depois vai vir aquele monte de gente falando coisa. Então, diga a sua dica, como médica. Só que antes de eu dar a minha dica, eu só vou fazer uma defesa. Eu gostaria muito só que a Carol postasse, porque a Carol é uma pessoa que fala sobre saúde, gente. Então, assim, se a Carol for postar, pode ter certeza que ela vai estar postando certo. Ah, obrigada. Então, imagina, doutora Andressa. Então, vamos lá. Lanche. Então, assim, primeira coisa, o lanche, ele tem que ser aquela refeição que vai evitar que você chegue morrendo de fome antes da próxima refeição. Então, um bom lanche de manhã pode ser, por exemplo, um iogurte, pode ser uma fatia de pão, pode ser uma barrinha de cereal, quando bem escolhida. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado só com a barrinha de cereal é o excesso de gordura saturada, né? E às vezes tem muito açúcar também? Às vezes também tem muito açúcar. Mas, assim, um lanche em torno de 100, 150 calorias, para a grande maioria das dietas, ele vai estar super adequado. Para as pessoas que têm muita fome, eu oriento sempre fazer um lanche com uma quantidade boa de fibra. Então, a gente coloca, por exemplo, pode colocar um iogurte light, um iogurte com mais 50 calorias e uma colher de sopa, por exemplo, de uma aveia, de uma chia. Amaranto é uma farinha agora que está na moda, a gente pode colocar. E aí, com isso, a gente enriquece de carboidrato complexo, que dá um pouquinho de saciedade, e a pessoa consegue levar aquela vontade de comer com um pouco menos de fome até a hora do almoço, né? Entendi. Então, essa é a ideia. A sensação do treino, na verdade, quando a gente orienta um pré-treino, é que a pessoa ela consiga ter energia para treinar, mas que ela não fique tão saciada ao ponto disso atrapalhar o treino. Então, a ideia do pré-treino é que ele forneça carboidrato de rápida absorção e também carboidrato de lenta absorção. Então, por exemplo, uma fruta com casca, que a frutinha, a polpa vai te dar o carboidrato de rápida absorção e a casca vai lentificar um pouco a absorção do carboidrato, é uma boa jogada. O pré-treino eu posso dizer, eu como a mexerica, adoro mexerica. É uma excelente ideia, porque eu adoro mexerica. O meinho da mexerica tem a polpa, ele tem um carboidrato de rápida absorção e a casquinha, né, aquela fibrinha, ela vai lentificar a absorção do restante do carboidrato. Então, é legal. É uma boa opção. A gente pode acrescentar uma barrinha também, pode acrescentar, se quiser, por exemplo, uma fatia de queijo processado, se quiser, ou pode colocar, por exemplo, normalmente a gente pode até orientar um peito de peru, se quiser variar. Eventualmente, aí vai depender um pouco do gosto da pessoa. Proteína. Um pouquinho de proteína. Não vai ter problema nenhum. E fica nos 120 a 150 de calorias. 120, 150 calorias, na maioria da dieta não vai ter muito erro, não. Aí, meninas, respondi, porque todo mundo pergunta. Vamos para mais uma pergunta do público? Sim. Quero ver o que vocês estão mandando. Que linda! Maiara, um beijo para você. Problemas hormonais podem fazer a pessoa engordar? Isso é mito ou verdade? Pode responder, doutora Andressa, é verdade, né? É verdade sim, mas depende muito do problema hormonal. Maiara, o que nos preocupa é porque a grande maioria das pessoas atribui única e exclusivamente a problemas hormonais o ganho de peso. Eu sempre falo assim, hormônio sozinho, tadinho, não engorda ninguém. Tem que ter caloria no meio. Então, assim, muitas vezes o hormônio faz com que a pessoa tenha um aumento de apetite e com isso a pessoa acaba comendo mais. E aí, com isso, aumenta o valor calórico e ela acaba acumulando isso em forma de gordura. Então, depende muito do problema hormonal. Existem alguns problemas hormonais, como, por exemplo, o hipotiroidismo, que é a lentificação do funcionamento da tireoide quando está muito descontrolado. Não é discretamente descontrolado. É muito descontrolado. Ele pode, sim, levar ao ganho de peso. Problemas no hormônio chamado cortisol, que são mais raros, podem sim. Isso tudo, se você está suspeitando, vale a pena você passar numa avaliação clínica, pedir o seu perfil hormonal e com certeza vai ser feito o diagnóstico. E aí, acertando o hormônio, essas sensações normaliza. de querer comer mais, voltam ao normal. Voltam ao normal. Vamos para mais um, Isade. Vamos ver se é mito ou verdade. Tem cada uma. Olha, a doutora Andressa arrasou. Deixa eu ver.
Boa pergunta. Vitaminas engordam? Quero saber. O que você acha, Kenny? Vitamina engorda? Quando a gente ingere vitamina, engorda, será? Engorda? Você acha que é verdade? Vitamina engorda. Você acha, Enéas, que vitamina engorda? Será? Tem uma setinha aqui, calorias ingeridas. Você acha que não? Vitamina não engorda. Será que vitamina tem caloria? Vamos lá, diretor, vamos responder essa pergunta. Você de casa já respondeu? Vitamina engorda? Não, é mito. Vitamina não engorda nada. É mito. Vitamina, na verdade, ela pode aumentar o apetite. Mas isso, na verdade, eu fui atrás. Quando eu montei essa pauta, eu fui atrás da história do porquê que vitamina engorda. Por que as pessoas acham que vitamina engorda? Porque antigamente tinha muita carência de vitamina no Brasil, anemia. E aí os médicos davam o quê? Suplementação de ferro e complexo B. E orientavam para o papai e mamãe em casa assim, alimente bem seu filho, dê bastante comida para a criança. Então a criança tomava vitamina e superalimentava. E com isso a criança ganhava peso. Entendi. E foi daí que nasceu o mito de que vitamina engorda. Não engorda. Vitamina não engorda. Alguns elementos do complexo B, eles estão associados com aumento de fome. Só que aí eu fui procurar e não existe nenhum estudo clínico de grande porte associando o uso de complexo B com ganho de peso. Então, na verdade, a gente sabe que, a rigor, o que vai mesmo fazer com que uma pessoa ganhe peso ou não é a quantidade de calorias ingeridas. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. E não tem segredo. Tá aqui, só vai engordar se ultrapassar as calorias que pode ingerir no dia. Exatamente. Então, você pode usar o seu complexo de vitaminas tranquilamente, desde que você não ultrapasse a quantidade de calorias no dia. É a tua história. Você pode tomar o seu complexo de vitaminas, o seu polivitamínico e continuar comendo sua salada. Agora, se você tomar o seu complexo de vitaminas e comer aquela pizza do slide anterior, com certeza o seu risco de ganhar peso vai ser maior. Então, tem que prestar atenção se está com mais fome e não descontar nessas calorias. Exatamente. Vamos para a próxima, dá tempo de mais uma, né, Má? Voando. Olha essa. Essa aqui é clássica. Retenção de líquido engorda? Cadê Amandinha, retenção de líquido engorda? Mito ou verdade? Não, a Amandinha acha que engordar não engorda. Deixa eu ver outra menina. Camilinha, o que você acha? Engorda. Camilinha, uma diz que é mito, outra diz que é verdade. O que você aí de casa acha? Retenção de líquido engorda? Eu acho que engorda, porque quando sobe na balança, a balança aumenta lá o númerozinho. Vamos ver se é verdade? Na tela, vamos lá para a nossa resposta. É mito? É mito. A Amandinha acertou, tá vendo? Yes! É mito. Como é que Pode é vir mito? participar da pauta. Doutora Andressa, mas a gente sobe na balança, lá naquele período TPM, aquela coisa e tal, que você sente, né, que você pega, você vê que tá inchado. Tem lá a ponteirinha aumenta. Mas é a Por quê? diferença. Mas tem diferença. Tem diferença? Entre peso na balança e massa de gordura. Então, na verdade, você tá mais pesada e realmente você fica mais pesada porque 1 litro de água é quase mais ou menos o equivalente a 1 quilo. Ok, então você tá mais pesada, mas isso não quer dizer que você engordou. A gente considera do fundo do coração mesmo quando a pessoa engorda, é quando ela ganha massa de gordura ou até quando ela ganha massa muscular, mas aí é um engordou do bem. Entendi. A grande questão, e isso para quem tá em casa é importante saber, é se você engordou do bem ou engordou do mal. Tá. O que a gente quer é que a pessoa engorde do bem. Aumente massa muscular, ela diminua percentual de gordura. E, na verdade, quando a gente quer que a pessoa emagreça, a gente quer que ela emagreça do bem também, que ela perca massa de gordura. Quando a menina tá para menstruar, quando a pessoa, por algum motivo, tem retenção de líquido, o que acontece? Realmente, o peso na balança, ele pode subir, mas isso vai ser transitório. Quando a gente, por exemplo, se pesa no final do dia e a perna tá um pouco inchada. Sim. Isso a gente chama de edema idiopático, é por conta de muitas vezes ter ficado muito em pé ao longo do dia. Isso, durante a manhã seguinte, vai desaparecer, não gera nenhum problema, só vai alterar um pouco o peso na balança. Por isso que no fim do dia é quase que um quilo a mais, né? Geralmente dá isso. E muitas vezes também por conta da quantidade de comida mesmo que a gente come, até a gente poder eliminar em transpiração, urina, fezes e tudo, acaba impactando um pouco no peso. E isso a gente chama de perdas sensíveis e perdas insensíveis. Entendi. Então tudo isso às vezes impacta no peso na balança, mas não quer dizer que impacte na massa de gordura. Então, retenção de líquido
não engorda, engorda. apenas deixa o corpo com uma aparência mais inchada, porém não é gordura, então menos pior. Menos Em pior. algum momento essa água vai ser liberada. Com certeza. Doutora Andressa, só posso te agradecer. Eu que Estouramos agradeço. tudo que podia, que não podia. Ela é demais, tão bonitinha ela explicando, né? E olha, esses assuntos são muito pertinentes. O Mar tá te mandando um beijo, te agradecendo. Eu que agradeço demais. Outras dúvidas, as perguntas que chegaram, não tem problema. Doutora Andressa vai responder. Aliás, agora ela tá com Instagram. Eu também estou com Instagram agora. Super bacana, que é o @endocrinologia em dia. Vai lá no Insta e coloque @endocrinologia em dia. No Facebook, endocrinologia em dia também. Também. Você já consegue os contatos da doutora Andressa, já consegue falar com ela e tirar essas dúvidas que surgiram durante a pauta, porque eu sei que tem várias, E né? no Facebook tem a série que eu fiz, que são os mitos de obesidade. Tem textos incríveis sobre isso. Exatamente. Não fiquem de fora, vale a pena, porque, ó, carinha dela. E ela é obrigada, boazinha. Ela é uma médica boazinha, porque eu vejo ela dando dica pro pessoal que vai perguntando pra ela aqui no corredor e tudo mais. Ela é boazinha, ela não causa polêmica com tanto, não é radical. Não é Não radical. precisa ser radical para a gente poder ser saudável. O que a gente só precisa é ser equilibrado. É isso. E é o que você me falou, né, na maquiagem. Ache aquilo que é bom pra você. Exato. Né? Que daí a gente consegue viver feliz. Com Obrigada certeza. mais uma vez. Eu que Linda agradeço. como sempre, cheia de conteúdo, cheia de inteligência. Obrigada. A gente adora. Obrigada. Beijo, até a Obrigada. próxima.